Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 11 de março de 2022, a nossa sexta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Espanha La Liga, o jogo do Atlético de Madrid versus Cádiz, com início às 17 horas. É o seguinte: a equipe do Atlético de Madrid é o quarto colocado na tabela, em 27 jogos disputados, somando 48 pontos conquistados, o mesmo número de pontos do Barcelona, só que o Barcelona tem um jogo a menos, 26 jogos, e o Madrid tem 27. 50 gols marcados, 35 gols sofridos, tem um saldo positivo de 15. Enfrenta a equipe do Cádiz, que vem na 18ª colocação, em 27 jogos disputados com 24 pontos conquistados, 23 gols marcados, 39 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Atlético de Madrid continua na mesma colocação, quarto colocado no ranking, em 13 jogos disputados com 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 23 gols marcados, 12 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Já a equipe do Cádiz, atuando fora do seu domínio, é o 12º colocado no ranking, em 13 jogos disputados, somando aí uma sequência de 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 12 gols marcados, 21 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambas as equipes, em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Já a equipe do Atlético de Madrid sofreu gol nos últimos 3 jogos, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 jogos e também venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. O Cádiz sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, ambas as equipes nos últimos 4 jogos não sabem o que é derrotas. O Madrid foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E o Cádiz, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. E também saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 8 jogos, mais que 4,5 cartões. Lembrando que o Madrid venceu o último confronto de 4-1 fora de casa e venceu seu último jogo, a equipe do Betis, fora de casa. Para essa partida, é de fundamental importância uma vitória do Atlético de Madrid para passar a equipe do Barcelona, caso o Barcelona tropece, e se aproximar dos líderes Sevilha e Real Madrid. Para essa partida, vamos estar optando pela vitória do Atlético de Madrid e a probabilidade 2-0 casa. França, Liga 1, Lille versus Saint-Étienne, com início aí às 17 horas. A equipe do Lille na classificação é o sétimo colocado em 27 jogos disputados, com 42 pontos conquistados, 37 gols marcados, 35 gols sofridos, tem um saldo positivo de 2. Já a equipe do Saint-Étienne se encontra aí atualmente na 17ª colocação em 27 jogos disputados, somando 25 pontos conquistados, 28 gols marcados, 50 gols sofridos. Já atuando no ranking dos mandantes, a equipe do Lille é o 10º colocado no ranking, em 13 jogos disputados com 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 19 pontos conquistados, 16 gols marcados, 23 gols sofridos. E a equipe do Saint-Étienne, como visitante, é o 18º colocado no ranking, em 13 jogos disputados com 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 11 gols marcados, 24 gols sofridos, tem um saldo negativo de menos 13, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes, em 5 de 7 menos que 5 cartões e em 5 de 6 menos que 11 escanteio. O Lille vem a 6 jogos sem derrotas e o Saint-Étienne vem a 3 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Lille em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Saint-Étienne em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols e também ambos marcam. O último confronto foi 1-1 para o Lille. Então, para essa partida, vamos estar optando aí numa vitória da equipe da casa segurando com empate e a probabilidade 2-1 casa. Se o Lille consegue uma vitória, ele pode até mesmo entrar aí na quinta colocação, brigando essa vaga aí com o Strasbourg, que atualmente é o quinto colocado. Então,
É isso aí. Vamos dar sequência aqui agora na Liga de Portugal, Primeira Liga, Benfica versus FC Vizela, com início às 17h15. A equipe do Benfica é o terceiro colocado na tabela, em 25 jogos disputados com 57 pontos conquistados, 65 gols marcados, 23 gols sofridos, enfrenta a equipe do Vizela, que vem na 14ª colocação, em 25 jogos disputados com 24 pontos conquistados, 27 gols marcados, 43 gols sofridos. No ranking dos mandantes, a equipe do Benfica continua na terceira colocação, em 12 jogos disputados com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 30 gols marcados, 12 gols sofridos, tem um saldo bacana aí atuando como mandante, 25 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Vizela é 13º colocado no ranking, em 12 jogos disputados com apenas 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 15 gols marcados, 26 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Benfica vem de 3 vitórias consecutivas e o Vizela sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Benfica e a equipe do Vizela, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Benfica nos últimos 6 jogos não sabe o que é derrotas. Nos últimos 8 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 9 saiu ambos marca. E a equipe do Vizela nos últimos 5 jogos vem aí numa sequência sem vitórias. Sofreu gol nos últimos 10 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca e mais que 10,5 escanteio. Em 8 dos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. Último confronto, o Benfica venceu um placar de 1-0. O Benfica atualmente na classificação é o terceiro colocado com 57 pontos conquistados. Está aí a 10 pontos de desvantagem do líder FC Porto, que tem 67 pontos. E está aí a 4 pontos de desvantagem do vice-líder Sport de Portugal. Então, uma vitória que ele encostava um pouco mais no Sport de Portugal, brigando pela essa vice-liderança. Diante das estatísticas que analisamos, vamos estar acreditando aí na vitória do Benfica, casa vence, e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos para a Inglaterra Championship, o jogo do West Bromwich versus a equipe do Huddersfield, com início às 17 horas. Na classificação, a equipe do West Bromwich é o 13º colocado, em 35 jogos disputados, somando 49 pontos conquistados, 37 gols marcados, 32 gols sofridos, enfrenta a equipe do Huddersfield, que vem na terceira colocação, em 36 jogos disputados, com 62 pontos conquistados, 49 gols marcados, 36 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do West Bromwich é o 12º colocado no ranking, em 16 jogos disputados com 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 10 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do Huddersfield é o 4º colocado em 18 jogos disputados, com 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 22 gols marcados, 19 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 aí saiu menos e 11 escanteios para ambas as equipes. A equipe do West Bromwich é uma equipe que sofreu gol nos últimos 5 jogos. O Huddersfield foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do West Bromwich é uma equipe que em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 8 dos últimos 9 jogos, menos que 11 cartões. Em 5 dos últimos 7 jogos, menos que 5 cartões. Recorreção. Em 8 dos últimos 9 jogos, menos que 11 escanteio. A equipe do Huddersfield, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8, saiu menos que 5 cartões. Último confronto, 1-0 para o Huddersfield. Para essa partida, podemos estar acreditando aí no jogo de mais de 1,5 gol com facilidade. Mas como dica bônus, estarei retornando nessa partida no decorrer do vídeo. E lá deixarei a probabilidade. Maravilha? Vamos para o nosso último prognóstico desta sexta-feira, que é da Irlanda Premier League, o jogo aí do Drogheda versus a equipe do Sligo Rovers, com início às 16h45. A equipe do Drogheda é uma equipe que vem aí na 8ª colocação, é início de temporada, apenas 3 jogos disputados, com uma vitória, 2 empates, 5 gols marcados, 7 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Já a equipe do Sligo Rovers é o 6º colocado em 3 jogos disputados, com uma vitória, 2 empates, nenhuma derrota, 2 gols marcados, 1 gol sofrido, 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles,
Em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 5 cartões. Em duelos individuais, a equipe do Drogba sofreu gol nos últimos 9 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu ambos marca. Em 6 dos últimos 8 jogos venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Lembrando que a equipe dos Ligo Rovers nos últimos 7 jogos não sabe o que é derrotas. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Nos últimos 6 menos que 5 cartões. Último confronto, 2-0 Sligo Rovers. Para essa partida vamos estar optando pelo fora com empate e a probabilidade 1-1 jogo. Como prometido, vamos estar retornando lá naquela partida do The Field, que prometi retornar no decorrer do vídeo. Então vamos lá deixar nossa dica bônus no jogo do West Bromwich versus a equipe do The Field. Então a nossa dica bônus, já analisamos esse jogo, vamos estar deixando aí com o mínimo possível zebra, um fora com empate. A equipe do Field, em minha opinião e em minha visão de jogo, não perde essa partida. Probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, se chegou até esse momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo. E claro, se puder, compartilhe o máximo que você puder, que estará ajudando bastante o nosso canal. Então é isso aí, fica agora com o nosso bilhete pronto. Até a próxima, partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira e única opção de bilhete pronto para esta sexta-feira. Vamos estar optando aí por uma tripla formada como bilhete pronto, que é a vitória do Atlético de Madrid da Espanha, casa vence. Benfica de Portugal, casa vence. Empate ou Sligo Rovers da Irlanda Premier League. Então, fora com empate. Uma odd de 2,2, uma simulação com 100, dando retorno potenciais de 202. Então, esse é o nosso primeiro e único bilhete pronto do canal Clash Bet. Espero que traga greens para a tropa Clash. E claro, chegou até esse momento do vídeo, deixa o like para estar fortalecendo o canal e compartilhe nosso vídeo ao máximo que você puder. Partiu, tropa!